Salve, salve galera, entrando no seu canal, mais um Descolados, aqui no YouTube, Instagram, TikTok e todas as plataformas mais possíveis, Spotify, por aí vai, ok? Boa noite, meu caro Edio Souza, fala comigo. Falo sim. Começou a antigo, né? Isso é da sua época, velho. É mais velho do que andar pra frente. Tem muita coisa da minha época que eu vou soltar aqui hoje. Solta pra nós. No nosso canal, você falou seu canal. Boa noite pra você, pro nosso querido Bel Silva, pro nosso convidado que está aqui, pra todo mundo da plateia que tá com a gente e pro queridão. Já temos plateia, tá vendo? Bel, já estamos evoluindo. Boa noite, meu Boa velho. Noite, Weber. Boa noite, Edio Souza. Boa noite, o nosso convidado. Boa noite, a nossa plateia. Ele está aí, plateia. Uhul! Mais um Descolados no ar, né? É verdade, mais um episódio aqui, dessa vez. Já que vocês dois tocaram no assunto, a Cíntia está por aqui. Seja muito bem-vinda, um abraço, obrigado, viu? E o nosso convidado especial é doutor Paulo Tavares Neto, esse que está aqui à minha esquerda. Fiquei sabendo que ele é cruzeirense também. Parece que agora... Tem esse defeitinho. Agora balanceou bem, né? Devido à profissão dele, eu vou respeitar. Cruzeirense. Eu vou respeitar. Então, o que acontece? Agora balanceou bem, doutor Paulo, balanceou. Agora são 3 contra 3, tá? Porque eu estava perdendo de 3-1 aqui, o senhor imagina? Sempre. Então são 6 contra 3, né? Porque cada cruzeirense vai... Pronto. Aí já chegou chegando. Na canela. Gostei. Ele tá parecendo aqueles zagueiros nossos antigamente, né? Moraes. Justamente, eu ia mexer com Moraes. Moraes, aquele que andou na cola do Reinaldo durante muitos anos, né? Se você se lembra bem. Mesmo assim, Reinaldo fez o que fez, hein? Tipo o Júnior Baiano também. Júnior Baiano também era um zagueiro. Não, Júnior Baiano da correntinha pra baixo, tudo era bola, né? Que isso? Crê em Deus, pai. Batia que era uma sumidade. Vi aquele sujeito jogando também. Doutor Paulo, seja bem-vindo aos Descolados, que está começando. A gente vai bater um papo bem leve, bem distraído, e fique à vontade, afinal de contas, o nosso canal agora também te pertence. Bom, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Porque Sim. A gente não sabe o horário que as pessoas vão assistir. Aos ouvintes, aos telespectadores, à Cíntia, aos colegas, um prazer estar com vocês aqui. Eu já quero fazer uma pergunta. Calma, Ed. Não. Calma. Você tá essa é boa. Essa é boa. Então, porque eu ia dizer o seguinte, devido ao currículo dele que eu tentei ler, é bem extenso, viu? né? Bem extenso. Muito, eu só ia dizer assim... Não, realmente, lendo aí o currículo vai ser melhor, que a pergunta vai ficar melhor. Ah, é? Então verdade. tá. Então, como eu vi aqui que o currículo é bem extenso, eu me ative só a alguns detalhes. Por exemplo... Enquanto você finge que está falando e procurando aí, vamos pedir para a galera seguir a gente lá, Bel? Vamos lá. Para você que está chegando agora, né, siga aí o nosso canal, sugere aí o nosso canal para seus amigos, né, faça o convite, encaminhe um link e ajude a gente nesse canal aí que está começando agora. É o 9º episódio, né? Sim, acho que é o 9º episódio. Muito bem. 9º episódio. E vamos dar aquela força, aquele like, curtir bastante, compartilhar nas redes sociais, né, os Descolados Podcast, lá no YouTube, no Instagram, Facebook. Sim. Né? Facebook ainda não, porque a gente focou bastante no Instagram e no Spotify. Eu senti assim um dedinho de discriminação com o Facebook. Não, continue procurando aí. Tá, desculpa então. Então, como eu estava falando, o nosso convidado de hoje, dentre muitas coisas,
Atuou como delegado nas delegacias de Barão de Cocais, Bom Jesus do Amparo, Santa Bárbara, São Gonçalo do Rio Abaixo. Como delegado regional, foi responsável pelas áreas das delegacias regionais de Itabira, sede de Santa Bárbara, Barão de Cocais, Catas Altas, Bom Jesus do Amparo, São Gonçalo do Rio Abaixo, Santa Maria de Itabira, Ferros também, Carmésia, Itambé do Mato Dentro e... tem mais ainda. João Molevade, Rio Piracicaba, Alvinópolis. Caramba, o Médio Piracicaba todo. O que é isso? Como é que funciona isso, senhor? Como é que trabalha tanto assim? Não, na verdade, é porque quando você assume a chefia de uma delegacia regional, no caso de Itabira, você responde por todas as delegacias da área. Ah, ok. Entendeu? Então, quando eu vim para Monlevade, eu estive em Monlevade como delegado regional primeiro em 2010. Fiquei aqui em 2010 e 2011. Aí eu fui para Itabira em 2012. Fiquei em Itabira até 2019. Em 2019 eu retorno a Monlevade e permaneço aqui até 2023. Quando aí eu volto para Barão e depois eu me retiro, me aposento. E como é que foi o início da carreira do senhor na polícia? O senhor começou já como delegado? Não. Eu comecei na polícia em 1986 como investigador, que na época chamava... A função era de detetive, né? Antigo detetive. De 86 até 1990, 91, mais ou menos, eu trabalhei na Coordenação Geral de Segurança em Belo Horizonte. E logo no início eu fui cedido e fiquei no SNI, no antigo, né, Serviço Nacional de Informação, uns 3 anos. Depois fui trabalhar na inteligência do Exército, fiquei mais 2 anos. Aí eu retorno e aí sim, depois eu faço concurso para delegado. Aí já são o quê? Eu não sou muito bom de matemática, não, mas são 39 anos, 40 anos. 37 anos de polícia. Muita coisa. O senhor aposentou, foi ano atrasado, 2023? Setembro de 2023. Mas afinal, doutor Paulo, essa pergunta... Quando ele começa assim... Começa sorridente assim... Bel, quando começa assim, é 2 passinhos para ser preso. Na verdade é o seguinte, para a galera mais nova... Ninguém vai entender a pergunta. Mas a gente que é um pouquinho mais vivido... Eu já comecei a não entender. A gente que é um pouquinho mais vivido... talvez alguns vão demorar a entender, cair a ficha. Sim. Afinal de contas, delegado, já prendeu Tadeu? Engraçado que eu vim com essa musiquinha na cabeça. Eu vou ter que colocar aqui. No carro eu vim com essa musiquinha na cabeça. Já prendeu o Tadeu? Esse aí era o quê? Essa piadinha você já deve ter ouvido pela carreira toda, né? Prendeu ou não, Tadeu? Deve ter tido vontade de mandar prender o sujeito que fez a letra, né? Mas assim, isso a gente... Só para contextualizar, desculpa interromper, para a galera que não conhece, foi uma música da Clemilda que fez muito sucesso. Eu nem sei que década foi. Parece que é anos 70. Não. Vem mais para frente, anos 80. 80, né? E assim, você abria a torneira, saía essa música. Seu delegado prende o Tadeu, ele pegou minha irmã e... Deixa a Clemilda cantar. É melhor, né? É melhor. Aí, cara, eu pensei, vou fazer essa pergunta. Seu delegado, prenderam o Tadeu? Olha, até ontem não. Ele ainda continua aprontando nas suas. Por aí. Pois o Tadeu... O senhor, como delegado, o senhor já deve ter visto muita coisa, né, doutor? Como delegado, já presenciou muitas coisas bárbaras. O senhor tem alguma situação que o senhor viveu, que marcou assim, a carreira do senhor, desses 30 e lá vai pedrada de carreira? Que ficou assim, não, essa aí marcou mesmo a minha... Não, teve... durante esses anos todos, né, foram várias situações. Situações, às vezes, engraçadas, situações dramáticas, situações complexas. Nós, né, da segurança pública, a gente lida com um espectro muito grande de situações, né? Você veja bem, até
salvamento de crianças engasgadas, né? Até mesmo grandes desastres, igual aconteceu aqui na Ponte Torta, questão daquele ônibus que caiu, vocês lembram bem? Sim. Então, assim, são várias situações. Tem situações, assim, muito delicadas, né? Situações cômicas, situações hilárias também, a gente Depois tem, você vai falar sobre isso. Nós queremos saber tudo. Tem muitas situações. E, assim, durante toda essa minha carreira, sempre me pautei da melhor maneira possível na condução da instituição Polícia Civil, que nós pudéssemos prestar o melhor serviço possível dentro de uma perspectiva onde pudéssemos valorizar o policial civil, valorizar o cidadão, valorizar a sociedade e, acima de tudo, os princípios basilares que norteiam o Estado democrático de direito. Muitas coisas acontecem, né, durante a carreira da gente. Perdi muitos amigos, né? Infelizmente a gente está na chuva para se molhar. Mas, assim, quando saí com a ideia fixa de que eu cumpri o dever que eu tinha que fazer. Então, assim, saí com a sensação do dever cumprido. Isso, para mim, que foi importante. Qual o crime mais bárbaro que o senhor já presenciou, que ficou na retina assim, esse... Não esqueço. Esse eu não esqueço. Esse superou todo negativamente, evidentemente. Assim... Teve um específico? Ou são muitos? Olha, crime bárbaro sempre acontece, né? A gente não pode... às vezes o que é bárbaro para você, né? Para o Bel podemos ter uma outra situação. Não, esse sim foi... mas teve um que, assim, pela peculiaridade da situação, né? Dois indivíduos num bar, tomando cachaça, tomando cerveja, bem interior do estado, e um deles, já meio embriagado, vira para o colega do lado e fala assim: me paga mais uma cachaça. Ai. E ele falou assim: não, eu já te paguei quase 1 litro de cachaça, eu não vou te pagar mais cachaça, não. Não, senhor, me paga mais uma cachaça. E insistindo, eu já falei com você que eu não vou te pagar a cachaça. E aí ele virou e falou assim: uma dose de cachaça pela minha cabeça. Que é isso? Que brincadeira mais idiota. Aí o cara falou assim: então, se eu pagar uma dose de cachaça para você, você vai me dar a sua cabeça. Vou. E o bar estava cheio, né? Muita gente assistindo. E o cara foi e pagou a cachaça para ele. Ele tomou a cachaça, ele levantou, foi em casa, pegou uma foice e cortou a cabeça. Loucura! Que isso, rapaz? Então, assim, uma futilidade, uma banalidade, assim, isso me chamou atenção. Na época me chamou atenção, porque assim, falei assim, todos dois embriagados, né? Embriagados. Mas, assim, o que levantou, o que perdeu, né, a cabeça literalmente, ele estava bem mais embriagado. O outro tinha bebido bem e, assim, acho que a bebida, na verdade, foi mais coragem a ele, né? Então, assim, são coisas, assim, extremamente que... Tem crimes bárbaros e outras situações, mas, assim, esse me chamou a atenção pela peculiaridade. É complicado, né? Ao longo dos anos, né? Talvez o Edio seja um pouquinho mais novo do que eu e Bel, mas ao longo... Muita coisa. Mas ao longo dos anos, sempre tem um bandido que fica mais na mídia. Eu me recordo vagamente, não é da minha época, mas depois, devido à profissão, né, a nossa profissão, a gente ficou sabendo, bandido da luz vermelha. Depois eu me lembro do outro, mão branca. Depois eu me lembro de quem mais? Maníaco do Par. Tinha um homem de sapato branco também? Esse era um apresentador do programa Jacinto Figueira. Ele apresentava um programa assim nessa área. Por aqui teve também o Maníaco do Opala. Vez por outra aparecia. Hoje a gente não está vendo assim, a não ser esse último que a polícia
correu atrás dele durante um bom tempo. O Lázaro, não é? Isso. Mas, tipo assim, década de 70, 80, acontecia muito de, vez por outra, estava aparecendo uma onda. Né? Cuidado com... Cuidado com... E nessas últimas décadas, a gente não tem visto isso mais. Atuação da polícia mais incisivo? Não. Porque antigamente o crime e o criminoso eram situações assim isoladas. Hoje o crime é organizado. Tá. Hoje existem facções. Hoje a criminalidade ela é extremamente estruturada. Sim. Muito mais estruturada do que os órgãos de segurança. Eu falo que assim, o crime e o criminoso eles crescem em proporções geométricas. E a atividade policial, a atividade de segurança pública, nem em proporção aritmética nós estamos crescendo mais. Então, o que a gente vê hoje antigamente você via um indivíduo se sobressair ou pela sequência de crimes ou por um crime especial. Hoje não, hoje você vê facções se sobressaírem. Então você tem primeiro comando, comando vermelho, né, e outras mais, que se a gente for ficar aqui, né, nominando cada um, a gente vai levar o programa inteiro. Mas o que acontece? Hoje são facções que dominam a essência da criminalidade. Então você não tem um indivíduo só. Então aquele serial killer não existe mais. Até que existe, né? Até que existe. Mas assim, um outro, né? mas assim, aí são casos muito isolados. São situações isoladas. O problema maior nosso hoje da segurança é com o crime organizado, que ele deixou de ser um crime estadual, nacional, e hoje ele é transacional. Né? O Comando Vermelho, o PCC e outros mais, antes eles trabalhavam dentro da fronteira brasileira. Hoje não. Hoje o PCC tem ramificação na Colômbia, tem ramificação na Europa, tem ramificação na Oceania. Então, assim, são tentáculos de uma organização que está muito mais organizada do que o Estado. Infelizmente, está muito mais organizada do que o Estado. O senhor, como delegado, que foi por quase 40 anos, quando o senhor vê uma situação, que o senhor via, né, uma situação de um criminoso, que o senhor tem convicção de que ele cometeu aquele crime, de que ele que foi o autor, que ele executou, planejou e tudo, e o senhor vai lá, faz um inquérito, encaminha, e depois acaba que ele tem uma pena menor do que o esperado, ou que talvez seja até absolvido. Como é que fica isso na cabeça do policial? Bel, olha, eu consegui, depois de um certo tempo, trabalhar bem isso, sabe? Mas é difícil. Você trabalhar isso na base, ou seja, com os investigadores, com os escrivães, com os demais colegas, com os peritos, é complicado. Às vezes você faz um trabalho muito bom e acontece que o judiciário tem um entendimento diferente. Eu não costumo fazer críticas ao Poder Judiciário. Eu acho que o Poder Judiciário, como o Ministério Público, como a Polícia Militar, como a Polícia Civil, como a Polícia Penal, agora nós vamos entrar numa situação, numa esfera nova, né, que vai ser a Polícia Municipal. Vão ser novos parâmetros com relação à segurança pública no Brasil de uma forma geral. Eu não gosto de criticar o Poder Judiciário. O que acontece às vezes é que são correntes dentro do próprio Poder Judiciário. Às vezes um juiz ele é mais legalista, um é mais minimalista, tem outro que encara aquela situação com mais seriedade, mais severidade. Então, assim, não é a instituição. Às vezes é a pessoa que, ao julgar, tem uma ideia diferente daquela complexidade daquele crime e acaba... Até ilustrando isso aí, Bel perguntou, recentemente tem uma menina que eu conheço, o irmão dela tem uma oficina e roubaram uma caminhonete dentro dessa oficina de um cliente. Roubaram. E aí, rapaz, fizeram ali, conseguiram prender o rapaz, que
que roubaram a caminhonete, que roubou a caminhonete. Beleza. Quando foi ver, aquele cara estava solto há um mês, acusado do mesmo crime, de roubar. Aí você fica pensando, ele foi preso por esse crime, por que um mês depois estava roubando de novo, lá fora de novo? A gente que é leigo, que é cidadão, a gente fica sem entender essa lógica da justiça. Não estamos criticando, mas é um fator de não entender mesmo por que soltou. Se é um crime grave, se eu entrar aqui e roubar o computador, essa televisão aqui, isso é um crime. Eu vou ficar detido. Pelo menos deveria, pelo menos uns 100 Pelo menos deveria, né? Pelo menos deveria. Se eu fosse lá o juiz, eu bati o martelo, olhava para sua cara assim, Edio Souza. Tem cara, né? Tá agarrado. Mas é estranho para a gente essa lógica. O que você falou, talvez seja uma coisa pessoal. Olha, isso aí, talvez ele vai se ressocializar e a maioria das vezes ele comete o mesmo crime. E a pergunta já vai. O sujeito que tem uma recorrência, o senhor acha que ele se ressocializa? Difícil, né? Já é reincidente, né? Já acostumou com o sistema, né? Olha, primeiro, o que acontece? A nossa legislação, existem falhas, né? E se a gente for pensar abstratamente, o que a gente vai perceber é que são hiatos que existem dentro do Código de Processo Penal e que, infelizmente, a gente cai naquela antiga falácia, se o cara tem dinheiro, ele não fica preso. E eu vou ser obrigado a concordar com isso em partes. Concordar discordando. Não pelo dinheiro em si, como se fosse assim, não, está subornando um funcionário, está subornando. Não é isso. É porque o dinheiro paga bons profissionais. Bons advogados. Isso. E os bons advogados têm um conhecimento melhor e um trato melhor no Poder Judiciário e às vezes conseguem, né, uma situação favorável para o cliente dele. Mas a gente tem que analisar hoje em dia, assim, igual semana retrasada, nós pegamos uma reportagem do desembargador federal que ele liberou um traficante que foi preso pela Polícia Federal conduzindo um avião, uma aeronave, com mais de 400 quilos de droga. Na alegação do magistrado, ele informa que os dados que a polícia apresentou naquela situação de convicção, ou seja, o que a polícia mostrou durante a investigação para que chegasse no avião com os 400 quilos de droga, não foram muito bem embasados, não foram suficientes. Agora, brincadeira. Independentemente de como que a polícia, se foi se foi uma bola de cristal, se foi um informante, se o cara sonhou com aquilo de madrugada e viu o avião passando, 400 quilos de droga dentro do avião, não são 4 gramas, nem 40 gramas, são 400 quilos. E o avião vinha da Colômbia. Então, assim... Eu acho que é pro policial lá que estudou, que fez uma inteligência para pegar esse cara, mexeu com muita gente, é uma frustração. Não, demais. E casos iguais a esses acontecem constantemente. Sabe? Nós tínhamos um problema sério com a 5ª e a 6ª turma do Tribunal de Justiça. Não adiantava você fazer uma prisão exemplar com relação ao tráfico de droga, que, assim, quase que na sua totalidade, essas duas turmas do Superior Tribunal de Justiça, elas praticamente cancelavam todo o trabalho que foi feito pela polícia, pelo Ministério Público e pelo Judiciário em instâncias inferiores, para falar assim, essa operação ela não foi bem feita. Sim. Porque vocês não apresentaram elementos de convicção para mostrar como que vocês conseguiram chegar até os traficantes.
A sorte é que parece que algumas decisões, né, foram revertidas no Superior Tribunal, no Supremo Tribunal Federal, e as coisas agora estão um pouquinho mais equilibradas. Mas mesmo assim é difícil. Aí, só para interromper, aí dá aquela falsa sensação de que o crime acaba compensando. O cara pega lá 400 quilos de droga, ele vai faturar milhões ali, prende, é solto. Maravilha para ele. Só voltando para porque eu falei primeiro, respondi essa, e agora a segunda. Para você ressocializar, você tem que ter condições de ressocialização. E aqui no Brasil nós não temos. Eu sempre fui um crítico muito grande com relação à lei de execuções penais. Nossa, não na essência da lei, mas como ela é feita. Então, assim, a lei fala hoje, a lei de execuções penais, que ela é da década de 70 e ela foi sendo aprimorada, mas se ela pudesse ser seguida extremamente, nós teríamos um quantitativo de ressocialização maior. Mas ela não é seguida. Então, assim, você vê hoje estabelecimentos prisionais que comportariam 100 presos com 500. Como é que você vai ressocializar? Não tem um projeto, um programa, né? Não existe. Agora, tem aquela parte que você tocou no assunto, e eu concordo com você, tem casos que não tem jeito. Não tem solução, né? Aí não tem solução. Não tem solução. Quer dizer, você pega uma pessoa, vamos colocar assim, né? Uma pessoa que já executou 1, 2, 3, 4, 5 pessoas e quando vocês, no caso, né, graças a Deus não tenho esse contato com essas pessoas, mas que a gente vê na mídia a pessoa fria, falando tranquilamente, não, se eu sair eu vou continuar fazendo e tal. Eu sei fazer, né? Assim como se tivesse... Sei lá. E tem uma diferença, né? Até a criminologia explica, do criminoso contumaz e daquele criminoso acidental. Sim. Né? O criminoso acidental, na maioria das vezes, ele vai ser ressocializado. Aquilo foi um momento, sabe? Até mesmo em crimes capitais, como homicídio, mas acontece, sabe? Uma briga de trânsito, a pessoa descontrolou, acabou fazendo uma bobagem e tal. É o que mais acontece, inclusive, né? Então, assim, ele tem condições, sim, de ser recuperado. Sim. Agora, o criminoso contumaz, aquele assim, ele mata uma vez, ele mata 2, ele mata 3, ele mata 4, ele passa a gostar daquilo. Sim. E aquele sentimento, ele passa a ter, assim, a sentir falta daquilo. Então, esses casos são extremamente complexos e complicados para que a gente possa lidar com isso. Eu sou bem leigo, tá? Então, se eu estiver equivocado, você vai me corrigindo, você vai me apontando aí. Mas eu penso o seguinte, não sei se é assim que funciona, mas pelo menos na minha cabeça deveria. Por crimes, por situações, eles deveriam ser presos. Quer dizer, presos não, deveriam ser colocados em determinadas penitenciárias diferentes, vamos assim dizer. Então, o sujeito, por exemplo, que, sei lá, cometeu um assalto, se coloca ele junto com determinados outros criminosos, a tendência de ressocialização dele é pequena. Ou a tendência dele aprender ou ser forçado a aprender outro tipo de crime, na minha cabeça, seria maior. Nós temos que dividir aí a situação tanto do crime organizado como dessa história da criminalidade brasileira. Ela se divide em duas partes. Okay. Até 1970 e depois de 1970. Antes de 1970, os nossos criminosos eram aqueles criminosos de menor periculosidade. Mesmo aqueles que cometiam crimes extremamente violentos, que a repercussão na mídia era muito grande,
sempre havia aquela situação de que, na maioria dos casos, eles agiam sozinhos ou com um ou outro comparsa numa situação específica. A partir de 1970, quando na Ilha Grande se misturam presos políticos com presos comuns, isso passa a ter tanto uma conotação como uma denotação diferente. A criminalidade, ela absorve a experiência e a perspicácia daqueles presos que ali ficavam e ficaram por muito tempo, com uma inteligência muito acima da média. A gente sabe muito bem, assim, eu não é aqui fazendo crítica a regime, nem questão política, mas a gente sabe muito bem que, assim, mentes extremamente inteligentes estavam presos naquela época durante um grande período. Uhum. Isso foi uma instrução muito grande. Eu lembro de uma entrevista do Marcolli em 2004. Uhum. Ele falando que o crime organizado nasceu no Brasil a partir de 1970 e que agora ele começava a se organizar de uma forma diferente e estruturada e que em breve ele ia tomar conta do Estado. Isso foi em 2004. Estamos perto disso já, né? Então, assim, nós passamos a combater criminosos que começaram a ter uma inteligência diferenciada. Uhum. Eu acho que foi assim, né, que surgiu o Comando Vermelho. Todos eles. Né? Mas assim, quando estavam presos políticos, com uma certa influência, com uma certa inteligência, junto com os bandidos que tinham a ferocidade, ou coisa assim, juntaram esses dois e começaram o crime mais organizado. A se organizar. E a partir daí nascem essas pequenas facções que hoje são facções transacionais. Elas transcendem ao Estado nosso brasileiro. E o que o senhor acha do... Nós temos lá no El Salvador o Bukele, é o presidente lá, o jovem de 40 e poucos anos. Ele fez um regime totalmente diferenciado da criminalidade, fez uma penitenciária, não entendo muito bem, gigantesca, 50 ou 40 mil pessoas, não sei, e tolerância zero. E a criminalidade, assim, principalmente o assassinato, as gangues, o crime organizado lá despencou. O que o senhor pensa disso, como policial? Tem que ver o regime de lá, né? Isso. Primeira coisa, não estou falando para... Eu digo regime político para ver se ele lá tem poder para realmente fazer isso. Não, eu estou falando assim, pelo ato em si, não pelo... ok. Entendeu? Pelo ato em si. Olha, a população, nós temos a situação de falar assim, que, principalmente nós policiais, a gente fala que a gente fica sempre enxugando gelo. Sim. Né? Porque as coisas não acontecem, as coisas não evoluem, sabe? A gente prende o vagabundo hoje, daqui a pouco ele está na rua e as coisas vão continuando. Mas a população carcerária brasileira hoje é uma das maiores do mundo. Maiores do mundo. Só perde para os Estados Unidos, parece. Mas não funciona. As nossas cadeias, as nossas penitenciárias não funcionam. O nosso sistema não funciona. Está provado que não funciona. Então você acha que tem que soltar todo... Não é isso. A estrutura nossa carcerária que tem que ser mudada. A execução penal nossa, ela tem que ser alterada e tem que ser mudada. Não só em El Salvador, mas em outros países, tem alguns exemplos de situação onde, como aconteceu em Nova York com o movimento Lei e Ordem, de tolerância zero. Há uma diminuição na Itália também com relação à máfia italiana. Isso. Né? Cosa Nostra. Mas, assim, são dois problemas. O primeiro problema é a questão da constitucionalidade de algumas medidas. O que lá em El Salvador foi feito, nós não teríamos condições de fazer aqui com a atual Constituição vigente. Teria que mudar, primeiramente, política, a Constituição. E assim, e mexer
em cláusulas que a gente chama de cláusulas pétreas, né, que não podem ser alteradas. E para alterarmos determinadas situações dessas, nós teríamos que convocar uma nova constituinte, tá? Um novo poder constituinte e fazer uma nova Constituição. E mesmo assim, ainda há juristas que falam que nem assim essas cláusulas poderiam ser alteradas. Mas o certo seria esse. Para mudarmos determinadas situações da nossa Constituição, nós teríamos que fazer, eleger um poder constituinte originário novamente e, a partir desse poder constituinte originário, fazermos uma nova Constituição. A nossa é de 88, né? Atual. É, de 88. E aí sim se poderia copiar determinados... Mas você acha que seria bom para o Brasil mesmo mudasse? Conseguimos mudar? A situação que está hoje, qualquer mudança positiva vai ter um reflexo enorme. Porque lá, eu acho que tinha uma criminalidade de assassinato mas muito grande. Muito violenta. Muito grande. 100 pessoas, não sei quanto lá. E reduziu. Hoje é um dos países mais seguros da América Latina. Mas é isso que a gente está discutindo. A Constituição deles e o regime deles. Não, sim. Talvez o presidente lá... Não funcionaria no Brasil, será? Não, funcionaria, mas é o que ele falou. Tem que mudar o cenário todo. Não, sim, né? Eu vejo assim... E aí você acaba esbarrando em algumas... como se diz? Em algumas situações... Não é situações, mas você esbarra em alguns interesses. Achei a expressão. Olha, tem muita gente que fala assim que a corrupção no Brasil é endêmica, né? É uma coisa que vem... ela passa, né, igual o vírus da gripe. Existem algumas diferenças e eu jogo lá bem para trás, durante a colonização brasileira. Nós somos colonizados por portugueses. Sim. Né? E que a essência da colonização portuguesa no início foi extremamente extrativista. Então, eles não vieram para cá para colonizar, para poder montar uma estrutura. E a própria estrutura da corte portuguesa era muito corrupta. Então, o Brasil já nasceu corrupto. Sabe? Já nasceu corrupto. Diferentemente, por exemplo, eu não vou falar que nos Estados Unidos não há corrupção, não é isso. Mas diferentemente dos Estados Unidos, onde, depois da Contra-Reforma, vários cidadãos europeus, principalmente anglo-saxões, saíram da Europa e foram para os Estados Unidos, uma migração quase que forçada, porque ali eles viveriam. Então, ali eles teriam que desenvolver um país. Ali eles tinham que desenvolver uma nação. Então, havia um espírito de nação. Havia um conceito de prosperidade, de integridade, de moralidade. E nós não tivemos isso aqui. Nós não tivemos isso aqui. Então, eu vejo que é uma questão histórica e nós temos que mudar isso. Nós temos condições de mudar isso. Mas é passo a passo. Né? Eu sou daquela opinião assim, que tem muito vagabundo aí que você tem que botar na cadeia e jogar a chave fora, porque não tem jeito. Não tem jeito, infelizmente não tem jeito. Mas assim, mas hoje nós não temos nem pena de morte nem prisão perpétua no Brasil. Nós não temos nem a situação do preso ser obrigado, pelo menos, a trabalhar. Isso. Não temos. E ele recebe, né? E eu saí agora, justamente... Você saiu da cadeia agora? Não. Também assustei agora. Obrigado. Como é que chama lá? É induto, né? Induto de Natal, tá vindo lá. E dizer o seguinte, eu saí de casa agora há pouco, estava assistindo um jornalístico, se eu não me falha a memória, era na Bandeirantes, e o apresentador estava falando justamente esse detalhe que você falou, que deveria ter um sistema do preso trabalhar. Não tem... Olha, esse aí, por exemplo, não vou me lembrar a situação que ele falou agora. Esse aí, por exemplo, esse caso aí, por exemplo, o sujeito deveria trabalhar para, sei lá, uns 5 anos para pagar a pena dele, para ele tentar se ressocializar. Ah, mas qual serviço? Sei lá, ele falando, pintar estrada, pare, sinalização, sei lá, construir creche. Ele foi citando algumas coisas assim. E é o que muitos de nós gostaria
que a ressocialização passasse por esse detalhe. E aí nós esbarramos numa situação. No Brasil você não tem essa obrigatoriedade do serviço, né? O trabalho para o preso ou o estudo é uma forma de diminuição de pena. Isso. E não uma obrigação da pena. Um incentivo só. É um incentivo. Então, assim, o preso simplesmente pode falar assim, não, eu vou cruzar os braços e não vou fazer nada. Né? E assim, a mente desocupada, né? Como minha avó falava, é a oficina do diabo. Né? Então, assim, o preso ele fica 24 horas por dia pensando ou como é que ele vai fugir, ou quando ele fugir, o que ele vai fazer. Ou então dando golpe na gente cá fora, né? Justamente. Vou ligar para Então, assim, o brasileiro, eu falo que ele assim, é extremamente inteligente. Sabe? Pena que pro lado errado. Porque assim, o brasileiro dá jeito em tudo, para tudo. Tudo ele consegue fazer aquilo crescer de uma forma negativamente. Ele está lá na frente de uma forma... Agora, a gente tem um país que, eu não sei a opinião do senhor e gostaria de saber. O senhor acha que as nossas leis são muito brandas, assim? O senhor acha que são uma questão de... O problema são as brechas? Né? São só as brechas, os bons advogados. Mas o senhor acha que falta alguma lei assim? O senhor acha que o Brasil já tem as leis suficientes, que elas precisam ser aplicadas? Eu acho assim, nós teríamos que fazer uma mudança estrutural, né, da base. Ou seja, a pessoa foi condenada a 20 anos, é 20 anos trancado. Né? E assim, mas seria 20 anos trancado se ele tivesse condição de cumprir 20 anos na normalidade, porque senão você vai pegar uma pessoa, um marginal, que, quando eu falo marginal, é aquele que está à margem da lei, né, que cometeu qualquer delito, né, e coloca ele 6, 7 anos preso, fechado, trancado nas nossas penitenciárias, quando ele sair, ele vai sair muito pior. Ele enlouquece, mas... Ele vai sair muito pior. E aí vai ser um círculo vicioso. Então, assim, eu acho, sim, que se for condenado a 20 anos, ele teria que cumprir os 20 anos, desde que tenha uma situação adequada, normal, para que ele possa cumprir a pena. Sair do convívio, mas cumprir a pena. Cumprir a pena dele, sair do convívio da criminalidade, mas ter a oportunidade de uma ressocialização. Se não... Então, para ficar do jeito que está, é o que eu falo, você joga a chave fora, porque ele não vai melhorar nunca. Se você não der oportunidade para o condenado de ter uma progressão, e não é progressão de regime, não, uma progressão moral, então não justifica ser encarcerado. Porque você simplesmente está transformando um bandido normal num futuro psicopata. Então, assim, a situação nossa, infelizmente, teríamos que refazer, na minha opinião, teríamos que refazer tudo. Né? Eu sou favorável, sim, à prisão perpétua. Pena de morte, você é a favor? Sou. Dentro de determinados requisitos, de determinados parâmetros, eu sou, sim. Mas eu também penso parecido, mas sempre que alguém fala pena de morte, mas vai morrer gente inocente. Né? Eles usam as pessoas que falam contra a pena de morte. Um dos parâmetros fala, mas vai morrer gente inocente. Antes do senhor falar, o senhor explicar o posicionamento do senhor sobre a pena de morte, eu quero chamar a atenção daquele rapaz ali. Serve o nosso convidado, já foi melhor nisso, Bel. Enquanto isso... já foi melhor. Só me desculpa, mas infelizmente a gente tem que chamar a atenção dos nossos colegas e vou aproveitar o embalo. Bel, aproveita o embalo, a água dele também. Faça pelo amor de Deus, assim não dá. Enquanto isso, eu chamo a atenção do pessoal de casa para acessar o nosso Instagram, lá as nossas redes sociais e também se inscrever. Né? Se inscreva lá no YouTube, acessa lá, clica lá no sininho para que você possa receber as notificações quando esse rapaz ali, quebrei o galho dele, esse rapaz ali, o Edio Souza, soltar aqueles cortes legais lá, você receber todos eles e poder, inclusive esse bate-papo aqui com o Dr. Paulo, você vai assistir na íntegra, vai botar lá na sua televisão, na sua Smart TV. Quantas polegadas a maior que tem hoje?
60? 100. É por aí. Eu não teria condições de ter uma dessa. Mas não precisa ter dinheiro, né? Só ter um amigo que tenha, né? Só ter um amigo, Aí né? a gente vai na casa do sujeito que tem uma dessa. Mas hoje em dia está usando muito projetor. Lá em casa eu comprei o projetor. De 100 polegadas. 4 metros, 5 metros. Cara, o projetor. Eu não aguento comprar televisão como projetor. Projetor, você vai naquele site lá legal, lá, né? R$2,99, manda os 3. Mais ou menos isso. Por aí, né? Para assistir o Descolados. Beleza. Então, Paulo, o pessoal de casa, então, só chamando mais uma vez a atenção, acessa lá no YouTube e se inscreva no canal. Quanto mais você se inscreve, a gente fica mais satisfeito. E ó, vem din-din aqui pro Ed, né? Para mim até agora não vem nada. Eu também não. Ah, meu pai, nada, ele é um caixa. Por favor. Prontinho? Agora sim. Então, já serviu água? Já vinho? Tá, então, reposto tudo. Volta lá na pena de morte. Ele ia responder para a gente a opinião sobre a pena de morte. Falou que veja bem, essa questão levantada que podem ocorrer injustiças, né? Sim. Podem. Num país igual ao nosso, principalmente nessa estrutura que nós temos hoje, eu acredito até que aconteça. Diferentemente em outros países, até que, citando alguns exemplos, você vê que em alguns estados, né, dos Estados Unidos, porque a pena de morte lá, os Estados Unidos é uma cada estado tem sua lei, né? Tem sua autonomia com relação a essa situação. Então, assim, não são todos os estados que têm, mas aqueles onde existem a pena capital, ela não é uma pena imediata. Uhum. Tem condenados ali que estão há 10, 15 anos esperando o cumprimento da sentença, justamente porque, né, são situações e situações. Eu classifico para o sistema nosso brasileiro, hoje, como está, que o ideal seria, em determinados casos, a gente ter a pena de prisão perpétua. Sim. E depois até nós poderíamos evoluir, se fosse o caso, dependendo do crime ou dependendo da situação, muito particularmente para a pena de morte. Porque eu receio, né, a falta de estrutura e a falta de conceitos, não só no nosso mundo jurídico, mas na própria essência da nossa sociedade, para que a gente pudesse lidar com isso. Mas pegar a chave de determinadas situações, de determinados, né, criminosos e jogar fora, isso, com certeza, para mim, não teria dúvida alguma. E hoje, com as redes sociais, hoje a internet, câmeras para todo lado, a gente vê algumas cenas aí que a gente pensa assim, poxa, esse cara aí... Já é conhecido. Já é freguês antigo. Recentemente mesmo, alguns meses atrás, lá em São Paulo, teve um rapaz de Belo Horizonte que foi morto lá andando de bicicleta. Foi assaltado, os caras mataram o rapaz e parece que aqueles autores lá já tinham outras passagens também por homicídio e tudo. Então, ou seja, com câmeras que filmaram, registraram, né, não tem como negar que não foi ele, e vai preso, daí a pouco está solto de novo. E aproveitando essa situação, esse é o tipo daquele crime, igual nós tínhamos comentado anteriormente, que o indivíduo, quer dizer, o autor, ele faz por prazer. Sim. É porque ele acostumou a matar. Porque as câmeras mostraram lá em São Paulo que a vítima ela não reagiu. Nada. Sabe? Entregou o celular, o celular. Então, assim, eles chegaram já decididos que, independentemente do que acontecesse, eles iam matar a vítima. Então, isso é o limite do absurdo de uma sociedade. Na época que o senhor estava na ativa, já aconteceu de o senhor olhar e falar assim, nossa senhora, de novo? O que você está arrumando aqui de novo, rapaz? Ó, você é doido. Você aqui de novo? 1, 2, 3 vezes. Já aconteceu esse tipo de situação? Várias vezes. E aí, como é que o senhor lidava com isso? Assim... Só preenchi o papel no privado. Mandava de novo? Vai de novo.
tem certas situações que, assim, já aconteceu. Por exemplo, em Itabira, teve uma época que nós tínhamos um número muito grande de adolescentes infratores cometendo crimes. E esse é até um caso interessante. Eu não vou citar nome, evidentemente, sim, mas tinha um menor lá que o menino era um capeta. Mas ele furtava até hoxa da igreja. Não tinha nada. Daquilo riscado. Nossa, ele não tinha nada que ele furtava tudo. Tudo que você podia imaginar, ele furtava. E antes ele só furtava ou furtava e roubava? Não, no princípio foi furto. Aí depois ele foi tomando gosto, aí ele passou a roubar. Ai. Mas com uma violência moderada. Ele empurrava, ele ameaçava, tal. Até que um dia ele pegou uma senhorinha, mas bateu na velhinha, coitada. Mas, assim, deu uns tapas na velhinha, bateu nela, a velhinha caiu no chão, machucou, sem nada de grave, roubou da velhinha, apreendemos ele, ficou na delegacia de polícia uns 3 dias esperando vaga. E a vaga não saiu. E nós tivemos que colocar ele na rua de novo. Nossa. Tinha um subcomandante lá em Itabira, eu também não vou citar o nome dele, mas ele chegou na minha sala e falou assim: doutor, eu queria que o senhor me acompanhasse sábado à noite num lugar, o senhor vai comigo? Eu falei, depende. Não é mesmo? Churrasco? Calma. É o churrasco? Depende. Ele falou assim: doutor, o fulano de tal, que era o menor, do riscado, vai fazer 18 anos. Eu combinei com o pessoal do pelotão da Rotan, nós vamos lá na casa dele levar um bolo de aniversário para ele e cantar parabéns que ele tá. Eu vou. A situação não é de riso, não, mas eu vou. E nós fomos na casa dele, lá na Pedreira, chegamos lá, batemos na porta. A mãe dele abriu assustada. Ele não fez nada. Eu falei, não, nós estamos aqui só para parabenizá-lo. Lembrar que ele está fazendo nosso. Lembrando que hoje ele entramos, ele assustado, aquele negócio todo. Calma. Cantamos parabéns, batemos palmas, sopramos a vela e deixamos o bolo lá e fomos embora. Não demorou 3 dias. Estava em cana de novo. Só que aí foi diferente. Mas aí demorou... Uma semana ele estava na rua. É mesmo? Uma semana ele estava na rua. Porque os delitos que ele praticou na adolescência, eles não contam para frente. Né? Então ele era réu primário. Mas já era conhecido, já era freguês antigo, já era conhecido. Mas e réu primário, ele continua até que haja. Você pode ser preso 10 vezes e responder 10 processos. Enquanto um dos processos não transitar em julgado, você é réu primário. Tecnicamente, você é primário. Ficha limpa aí. Ficha limpa. A partir do momento onde que um deles transite em julgado, aí sim você é reincidente. E demorou, ele foi preso umas 3, 4 vezes ainda comigo. E aí depois ele saiu do mundo do roubo, do furto, e passou para o tráfico. E começou a traficar muito. E eu conversando com esse mesmo comandante lá, eu falei assim, olha, não dou 6 meses, eles vão matar ele. Porque ele era muito afoito e queria muita coisa, e o mundo do tráfico é diferente do mundo comum do roubo e do furto. A cobrança é imediata. E não deu outra. Tem outras regras, né? 6 meses depois, mataram ele, executaram ele. Doutor, já nessa linha que nós estamos nela, já aconteceu de uma situação chegar para você e você falar assim, puxa vida, eu tenho que manter a minha postura. Eu tenho que manter a minha postura, mas na hora que chegou no carro, deu aquela vontade de dar aquela gargalhada da situação, não do crime, mas da situação, da forma que ela chegou. Chega em casa e às vezes conta, aconteceu isso, e puxa vida, não é possível. Tem história. Se eu for contar as histórias todas que tem essas histórias, nós vamos ficar 3 programas aqui, não vai acabar. Tem uma que eu conto muito, e assim,
eu peço a todo mundo que entenda bem o contexto da situação que eu estou falando, porque é uma coisa hilária, mas é uma coisa séria e triste, mas acontece. E hoje em dia não acontece assim, pode ser que não aconteça assim, mas acontece também de outras maneiras. Isso foi mais ou menos em 1997, 98. Uma promotora de justiça, inclusive amiga minha lá de Barão de Cocais, me chamou para conversar comigo sobre uma audiência que ia ter de uma menor que tinha sido... o padrasto dela teria praticado com ela atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Ponto. E ela ia conversar comigo alguns detalhes sobre o inquérito. Eu cheguei, sentei para conversar com ela, nós estamos batendo papo, olhando o inquérito, a audiência de instrução e julgamento ia ser depois de uma semana. E nisso, a secretária dela bate na porta e fala assim: doutora, tem uma mulher aqui desesperada que quer falar com a senhora e com o delegado e está perturbando. Aí a promotora falou assim: não, mas eu estou aqui com o doutor Paulo, aqui nós estamos... A mulher entrou dentro da sala. Aí eu olhei, a promotora olhou, eu falei assim: mas senhora, nós estamos ocupados. Não, mas eu preciso falar com a senhora, eu tenho que falar com o delegado também, é coisa de vida ou morte. Opa, é sério. Aí a Nádia pediu que a secretária saia. Eu falei: não, então só seja breve, porque nós estamos num caso sério aqui. Tá? Eu falei: não, é porque eu quero me separar do meu marido. Aí a promotora falou assim: não, mas só está no lugar errado aqui. Só tem que procurar um advogado e ver o que está acontecendo, por que a senhora quer separar do seu marido. Doutora, ele está me traindo. Você não entendeu, doutora? Você não entendeu. Assim, mas o motivo só procurar um advogado e a senhora faça um processo, a senhora separe dele, já que a senhora tem certeza. Não, eu tenho certeza da traição. Mas a senhora viu ele traindo, só tem provas que... Não, ele está me traindo, doutora. E como é que a senhora sabe? Ela olhou para mim e para a promotora e falou assim: doutora, mas olhou para mim e para a promotora, mas falou só com a promotora: doutora, esse homem me batia todo dia. Tem 30 dias que ele não encosta a mão. Tem uma coisa errada. Não, é sério. Isso não é... Aí eu, mais que depressa, virei para a promotora e falei assim: tchau, depois a gente conversa. O problema é seu. Resolve e depois você me chama. É seu. Você já parou de bater, tá vendo alguma coisa diferente. Gente, não é caso de riso, não, mas não tem como você segurar uma situação dessa. Sabe, e a gente tem que ficar, né? Essa vai pro manter, né? Manter a postura. Mantém, sabe? Você escuta, sabe, de coisas absurdas dessa, como determinadas situações de não tem alguma coisa errada para de bater, pô. Sabe? Outra vez também a minha secretária falou assim: doutor, tem uma senhora aí que está chorando, desesperada, aí quer falar com o senhor de qualquer jeito. Está falando que ela foi violentada. Ixi. Eu falei assim: então chama a escrivã que eu vou ouvi-la junto com a escrivã. Já vou pegar o depoimento dela. Aí a escrivã, num caso sério lá, eu falei: não, sai daí, tal, vem cá, tal, vamos ouvir. Aí começou a pegar o papel, tal, computador, tal, começou a ouvir. Aí a senhora falou: não, me conta como é que foi que a senhora foi violentada. Eu falei: não, eu estava lá em casa, aí meu irmão chegou, começou a passar a mão em mim, e passa a mão de um lado, passa a mão do outro, e ele acabou transando comigo. Eu falei assim: mas isso, seu irmão? É, o meu irmão. Mas só deixou. Eu falei: não, eu não tive como resistir. Ele falou assim: não, tudo bem, então vamos já até faleceu a escrivã, a Rosângela, o nome dela. Rosângela, vamos aí, vamos colocar aí. Começou a colocar no papel. Onde é que eu acho seu irmão? Ela olhou para mim assim e falou assim: ô doutor, eu não sei se ele está no céu ou no inferno. Ué. Eu falei assim: como é que é? Peraí. Já é. Calma. Aí ela falou assim: meu irmão morreu. Matou ele. Aí eu falei assim: mas como ele morreu? Eu falei assim: não, ele morreu já tem uns 3 anos. Mas ele vem toda semana, passa a mão em mim e abusa de mim toda semana. A entidade, cara, eu li um livro. Isso. Aí eu virei e falei assim:
Ah, sim. Mas tinha que ser irmão. Sonho. Aí eu falei assim, e a sorte é que a senhora não tem nem testemunha para me contar, me mostrar isso, né? Aí eu falei assim, eu tenho sim. Ai. Eu tenho uma porção de testemunha. Começou a falar o nome dos vizinhos dela. Aí eu falei assim, não, tudo bem, então nós vamos pegar o nome. Assim, doutor, vai ser meio difícil também. Eu falei assim, por quê que vai ser? Porque eles todos já morreram. A senhora está viva? Mas eles vão lá em casa. Você não começou a ficar preocupado, não? Eu falei assim, eu estou conversando. Lá no terreiro. A senhora está viva? Peraí. E assim, eles fazem muita bagunça, fazem festa, bebem muito, sabe, doutor? Eu falei, não, entendi. Tá. E aí o que eu fiz com essa senhora? Eu chamou o pai de santo. Não. Eu peguei... A convenci, nós fomos para o hospital, e aí depois ela fez um tratamento no CAPS direitinho. Entendi. Ela, na verdade, não era nem um problema espiritual, não, era um problema mental. Mas numa outra esfera, né? Mais na área da medicina mesmo. Mas acontece esse tipo de coisa. Acontece. E já teve algum caso, por exemplo, de alguma pessoa que chegou lá, eu quero ser preso porque eu não estou aguentando mais viver com a minha mulher ou viver com o meu marido? Não, assim não, mas eu tenho quando eu cheguei em Barão de Cocais, em 1995, janeiro de 95. Tinha um carcereiro lá, sabe? Que o carcereiro era carcereiro, identificador, Severino. Faz tudo, né? Escrivão, vistoriador de veículo, ele fazia tudo. O Severino. Tá. Severino. E olha que foi em 1995, ele já devia ter assim uns 15 a 20 anos de polícia. Tá? Uhum. Quando eu eu estava na regional de Itabira em 2019, ele já estava com quase 50 anos de estado. Eu virei para ele e falei assim, aqui. E ele, assim, ele já estava fraco, ele ia para a delegacia, ele não mexia com o computador, porque o negócio era máquina de escrever. Ele não fazia, na verdade, ele não fazia nada, mas eu deixava. Ele chegava lá e dormia, encostava e dormia. Eu falei assim, meu senhor, fulano de tal, por que você não aposenta, senhor? Né? Eu falei assim, doutor, não faz comigo, não. Eu não aguento ficar com a minha mulher. Ficar em casa, não é melhor ficar aqui. Fica trabalhando. Deixa eu ficar aqui. Não, pode ficar. Não, é um motivo justo. Não tem problema, não. É justo, Pro Estado não vai fazer diferença dele ficar aposentado ou dele ficar na ativa, porque o salário vai ser o mesmo. O salário vai estar o mesmo. Então, assim, não, só pode ficar, não tem problema. Deixa ele quieto aí. É melhor só ficar por aqui mesmo, entendeu? Mas aí depois que eu saí de lá, eu saí da regional de Itabira, de vir para cá, para Monlevade, ele acabou aposentando. Ah, tá. São histórias, né, doutor? Muitas histórias. Né? Eu quero saber o seguinte. Aqui, agora é só nós dois aqui. Falando de futebol. Lógico. Tem que mexer, velho. Só porque tá chegando no finalzinho? É lógico. Não dá ibope, não. Deixa eles dar. Não dá ibope, não. Eu estava conversando mais cedo um pouquinho com um amigo nosso e dentre o nosso papo aqui, o senhor citou 97, 98, na mesma hora veio na minha cabeça Borussia Dortmund, porque eu vi jogando agora contra o Borussia jogou foi contra o brasileiro, Fluminense. Empatou com o Fluminense. O Borussia foi ontem. Isso, empatou com o Fluminense. Aí veio na minha cabeça assim, essa data 97, aquele jogo de manhã. Nossa Senhora, todo mundo leva a televisão para o local de trabalho, o Borussia vai 2 cocos no Cruzeiro, a gente perde o Mundial. Né? Aproveitar o embalo que nós estamos em Mundial, né? Mundial de clubes da FIFA. Momento triste, momento recordação. E ele contra o Fluminense quase entregou a paçoca. Mas aquele Mundial de 98, na verdade, eu acho que foi dezembro, né? Final de 97. No final de 97, isso. Nós já ganhamos a Libertadores em cima do Sporting Cristal na Bacia das Almas. Sim. Né? Na Bacia das Almas. E cada vez que passa, isso não é só o Cruzeiro, né? O Atlético também. Passa uma raja, né? Passa uma raja na vida do pessoal.
pessoal parece que às vezes não entende. Depois, acho que agora o pessoal começa a perceber melhor esse tipo de coisa, que futebol não se faz simplesmente com pegar jogadores e colocar e pronto. De gente. O Atlético teve época década de 90 também, início de 2000, fizeram a Selegalo. Selegalo, lembro? Não ganhou de ninguém. Deu sorte não ganhou de ninguém. Liga, né? Deu não. E aí o time do Cruzeiro que era muito roubado também, né? Aí o time do Cruzeiro que não era nada de extraordinário, aí junta foi um time de aluguel, né? Porque pegou lá que eles contrataram só para aquela. Pegou lá uma meia dúzia, não foi? Foi, até Bebeto acho que foi. Bebeto foi. Então, assim. E os caras que estavam lá ficaram putos da vida. Justamente. Pô, agora, na hora da comemoração, na hora de carregar o time nas costas, éramos nós. Justamente. Agora, na hora de tomar o vinho, chama Bebeto. Tinha um outro. Tinha um monte, tinha uma galera. Tinha aquele Pantera lá, o Donizete. Tinha um monte lá. Os caras falaram assim, tá, então mas, vocês assim, correm. Foi triste. Triste, não foi? Foi triste. Nossa, mas assim, são nuances do futebol, mas né? Pelo menos chegou a vice, né? O o Galo foi eliminado por Raja Casabranca. Foi do mais dolorido. Raja que passou na vida de vocês, né? Mas naquela época não tinha jeito de não ser vice, não. Por quê? Porque não tinha. Só tinha os dois? Era só os dois. Ah, tá. Era jogo único. Eu fiquei em segundo lugar. Ficamos em segundo. Era jogo único. Quando eu disputei torneio de xadrez aqui, eu fiquei em terceiro lugar. Só tinha 3. Tinham 4, o outro não foi. Então... E assim, foi a segunda vez, né? A primeira foi em 76, né? Isso. Mas em 76, apesar do Cruzeiro ser um dos melhores times que eu já vi jogar, foi o time que de 75 e 76, mas enfrentou o Bayern de Beckenbauer, né? Então, assim, gelo e tudo mais, né? E o jogo lá, e nós perdemos lá de 2-0 no gelo. No gelo. Depois no Mineirão o jogo foi 0-0. Nós somos campeões do gelo. Mas o de vocês parece... Mas assim, você sabe que campeão do gelo e bunda de pinguim é a mesma coisa, né? Arrasta no gelo, que é uma maravilha. Agora, pergunta pra ele sobre a taça, eu acho que já descongelou, né? Não, tá lá no freezer. Tá no freezer. Vocês não pagaram conta de energia, você tá doido? Que título bosta, né? Campeão do gelo. Não, mas aquele ali foi um torneio. Não foi um... Pelo amor de Deus, você foi campeão do gelo. Agora que você está falando dessa época aí, que fica na minha memória, eu não me lembro assim com muita nitidez, mas é o Nelinho que ajeita a bola, o Joãozinho vai lá e... Aqui, desculpa vocês dois. E agora o papo aqui. Encerramos a parte... A parte... Deixa eu contar um detalhe. A parte atleticana vai se retirar. Se ficar para aprender, pode. Minha família toda... Cíntia está aqui para não deixar mentir. Minha família sozinho, toda é atleticana. Todos eram atleticanos. Eu fui o primeiro cruzeirense que nasci na família. É a ovelha negra, né? Azul. Azul. Minha família era toda de militares. Eu nasci em 1963, quer dizer, eu já estou com 61, vou fazer 62 anos. Uhum. E quando eu nasci ali na maternidade Odete Valadares. Ok. No Barro Preto ali no... Isso. Pois é. E um tio meu era comandante do 12 Regimento de Infantaria. O 12 ficava atrás ali do... Ainda fica, né? Só que hoje é o 12 Batalhão de Infantaria. Antigamente era o 12 RI. E aí meu pai pegou o telefone, não tinha celular, mas tinha telefone, né? Ligou para ele lá no quartel. Ele perfilou a tropa. Toda a tropa, com a banda. Tocaram primeiro o hino nacional e depois tocaram o hino do Galo. Do Galo? Do Galo. Achando que seria mais um atleticano. Só que quem mandava na família inteira era minha avó, quer dizer. E era cruzeirense. E era cruzeirense. Então pronto. Assim, a partir de hoje não nasce mais atleticano. E tá lhe dito. E aí fui cruzeirense. E aí o jogo da decisão de 76 em Santiago... Eu virei para minha mãe, porque era minha avó, mas eu chamava de mãe, porque ela me criou. Eu falei assim, mãe, eu estava com tanta vontade de ir, né, gente? Tinha 12 anos, eu falei, estava com tanta vontade de ver o jogo do Cruzeiro. Ela virou para minha avó e falou assim, você vai levar ele. É mesmo? Você vai levar. E aí meu avô escorregou de um lado, escorregou do outro. Tinha um diretor do Cruzeiro
que era muito amigo dele, eu fui com ele, mas eu fui para Santiago para ver. É mesmo? Ou seja, Cíntia, é sempre mandado por uma mulher, né? Não, mas ela é cruzeirense Sempre também. mandado por uma mulher, né? Ela é cruzeirense também? Pois é, mas... Todo mundo é cruzeirense. Sempre mandado por A mulher. partir Não, daí só entrou na família cruzeirense, né? Graças a Deus. Amém. O senhor é cruzeirense de ir em estádio mesmo? Do direto? Mesmo? Agora sim. Eu vou te ser sincero, Bel, que quando eu morava em Belo Horizonte, eu ia sempre. Quando eu cheguei em Barão também, até uma época, eu ia constantemente. Era fácil você ir para Belo Horizonte. Não tinha duplicação. Não tinha duplicação. Mas eu já cheguei a sair de Barão de Cocais para ir no jogo em Belo Horizonte, dentro do Mineirão, em 45 minutos. Verdade. 45 minutos. Era fácil você fazer isso. Era mais tranquilo, né? Mais tranquilo. Hoje, mesmo com a duplicação, não tem como. Difícil. É difícil. O problema não é nem ir. O problema é se você tiver que voltar. Se o jogo acaba 11 horas da noite, vamos supor 11h30, se o jogo começa às 9h30, você não chega em casa antes de 2, 3 horas da manhã. Verdade. Eu já No outro vim de dia, Belo Horizonte. no mesmo dia tem que trabalhar, né? Eu já vim de Belo Horizonte a Monlevades também, com 1 hora antes da duplicação. Hoje é 2h30, 3 horas. E você não foi preso, não? Avança, não? Mas, tranquilo. mas a não. pista estava mais liberada. Agora o fluxo de carros é muito grande, né? Tranquilo, sem correria, sem É nada. muito grande. Hoje na casa de uma pessoa você analisa que no mínimo 2, 3 carros, dependendo. Se você for pensar que do trevo de Barão ali da 381 até Belo Horizonte são apenas 70 quilômetros, então não é uma distância tão grande assim. O problema é o fluxo de veículos mesmo. É muito grande, né? Muito grande. É verdade. Gente, por aqui eu acho que a gente pode, né? Ir já partindo para os finalmente. O que você acha, Dudu? Para a gente poder tomar um Tem mais alguma vinhozinho história mais... interessante, se eu sair de contagem? Algo que deixar você- para os nossos telespectadores. Isso. Então, acho que eu já contei. Já foi, né? E outra coisa, a Rádio Patroa tá ali, ela me deu vários conselhos. Ó, você não pode falar isso. Eu tô falando que... Isso aqui você pode falar, mas só metade. Isso que eu falo, Só que é. a página 3. O homem que não tem a mulher para mandar é só menino. Não. Boleto para adianta pagar. falar que não manda, não, porque manda. Boleto para pagar uma mulher para Casa, mandar mulher é que manda. menino. Não, isso é normal. Ó, e você não fala isso, tá bom? Assessoria de imprensa funcionou. Funcionou. Eu fico imaginando a cena, a delegado lá com o bandido. Ah, bandido, pá. Aí chega a mulher. Ih, meu bem. Não, sim, tá, tá Não, joia. tô indo. Já vou levar pão, o pão, só o pão. Traz pão. Leite também. Não, quando eu às vezes algumas operações que nós fazemos aqui em Monlevade, né, ela ia, né, para cobrir, né? Jornalista, é bom que se diga, Diga, jornalista. jornalista. Né, ela ia para cobrir e tal. Aí ela ficava distante e tal, mas ela cobria. Ela falava assim, meu homem. Eu não sei porquê, mas tem uma quedazinha. A foto vai. Não, essa foto não ficou legal. ficou legal. Esse ângulo não ficou legal. Deixa eu tirar outra. Mas conclua, por favor. Mas então, assim, eu acho que nós já falamos demais. Doutor, né? eu queria agradecer muito a presença do senhor, o convite, né? O senhor ter aceitado o nosso convite, participar, trazer um pouco da experiência do senhor, da profissão, né? Da carreira, que a gente sabe que é difícil, né? De cumprir aí toda a carreira sem problemas, sem né? Principalmente questão da físico, né? A sair ileso dos quase 40 anos de profissão. Isso é muito bom, nós agradecemos o senhor. E agora o senhor vai viver, né? Já tem quanto tempo que o senhor já se afastou? Vamos fazer. Setembro agora são 2 anos, né? Mas assim, eu acho que eu estou rodando bastante ainda, porque nós temos uma empresa de consultoria na área de segurança e inteligência. Sim. Como é que é o nome da empresa? Minimozine. Ok. Fica onde? Fica em Barão. Né? E nós prestamos assessoria, consultoria, né? Para a Prefeitura de São Gonçalo e para a Prefeitura de Barão de Cocais, na área de inteligência e segurança institucional. Então, assim, eu fico rodando aí. Eu fiz um trabalho na Câmara aqui também, de Monlevade, né? Com relação a 1 ano, fiquei lá, prestando essa
consultoria na área de segurança. Então, assim, a gente está rodando bastante. Então vai dar tempo para ir mais vezes ao Mineirão, né? Agora com mais tranquilidade. Agora aquele jogo das 22 é tranquilo, né? Dá para dormir de tarde. Tranquilo. Não tem... Sabe? O problema é sair de casa é porque, assim, tem os meninos, né? Que na verdade são os gatos, né? É pai de pet. São os gatos. São 12 gatos dentro de casa. 12? É um time de futebol e um que fica no banco, né? 12 gatos dentro de casa, mais 10 gatos na garagem, que é os gatos de rua que a gente trata. Que isso. E tem 2 cachorras também lá. Lá tal. Então, assim... Mas as cachorras já estão velhinhas, não dão trabalho muito, não. Só remédio que você tem que dar. Sim. Mas os gatos... É uma briga para dormir dentro do quarto comigo, com Cíntia, você precisa ver. Tem muito serviço aí. Tá certo. Doutor, obrigado. Obrigado pela presença. Tomara que o senhor tenha ficado satisfeito com o bate-papo, né? E a gente também gostou muito da sua presença aqui. Ter trocado, igual o Bel falou, né? Passado para a gente um pouquinho dessa experiência ao longo desses quase 40 anos. Claro, ficou muita coisa para a gente perguntar. O Bel queria dar na canela, eu falei, não, eu fiz igual a assessoria de imprensa. Não, calma, não é assim. O Edio querendo pular na frente, não, senhor, calma, você vai sair preso de lá, calma. Não, senhor, mas ele já está na reserva. Não, mas manda aprender, teus amigos. Os amigos estão nativos, né? A Cíntia também, né, que veio. Sim. E vai colocar os descolados no portal dela, Cíntia? Você notou que eu sou o... Não, né? Só lembrando a Cíntia do Notícia 1. Depois dessa pressão aí, né, Cíntia? Né? Ele pediu com jeitinho, né, Zé? Aí fica difícil, né? Acontece assim, acessar lá o Notícia 1 e acompanhar a Cíntia. Qual que é o endereço lá, Cíntia? Fala pra gente. Notícia1.com. Tá no Instagram e... O Instagram também é Portal Notícia 1. Ok. No Instagram também é Portal Notícia 1. Sempre a gente... Tá vendo lá, né? Sim. Junto com... Muito bem feito o site, por sinal. Sim. Eu, como designer, eu olho... Você tem um olhar clínico, né? Exatamente. Um olhar clínico, profissional da coisa. Então tá. Doutor Paulo, obrigado mais uma vez. E numa próxima oportunidade nós vamos convidá-lo novamente para a gente ter mais informações, mais sabedoria e também entender um pouquinho desse sistema, né, Edio? Com certeza. Segurança. Eu não vou fazer aquela voz que eu faço, não. Não vem, não. Não vem, não. Aqui. Não. Édio, seja profissional. Não. Seja profissional. Vamos ver. Você que puxou a fila, seja profissional. Desde o primeiro programa, Desde o primeiro, agora vai. Faça o grande finale da forma que você tão bem faz. Porque eu apresentava um programa aqui muito, sem ser preso, né? Muito famoso aqui na região, que era o Alternativa Night. Aí eu uso aquela voz toda vez para os nossos convidados. Voz de motel, por favor. Foi bom para o senhor? Gente, eu que agradeço a oportunidade. Ele não vai responder. Ele é bobo. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a vocês, obrigado aos ouvintes, aos telespectadores. E obrigado pelo vinho também, tá? É? Ele que patrocinou o vinho hoje. Maravilhoso. Bom, muito bom. Vamos convidar mais vezes. Vamos. Isso. Nós estaremos sempre aqui com bons vinhos. Muito bom, por sinal. Então, assim, agradeço a oportunidade e assim, estamos aí à disposição, né? Para que vocês precisarem aí de outros temas, outras situações, nós estamos prontos. Foi bom ou não? Eu acho para aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo, foi ótimo. Foi ótimo. Valeu. Escorregou bem, você viu? E aí,